Se fosse no perfil... Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma live, hashtag Renata Rocha, com você. Nossa convidada já aqui, doutora Edna Peracini, boa noite. Vamos esperar a audiência, o pessoal começando a se conectar aí. Tá indo, gente? Uma noite meio fria, né? Apostando aí, dizem os meteorologistas que nós vamos ter muito frio pela frente. Boa noite, Rita Bucarte, nossa vizinha de consultório, né, doutora Edna? Mais uma internauta já aí online com a gente. Boa noite, SB Júnior. Boa noite, pessoal que está entrando. Nós vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, Leile Barreto. Boa noite, Maria Luísa Tonini. Tudo bem? Saudade de vocês duas. Pessoal, começando a subir a audiência aí, já estamos passando de mais de 20 pessoas online com a gente, muito bom. Boa noite, Antony Júnior. Esperar o pessoal tá acabando o jantar, vindo para a nossa live. Uma live muito importante hoje. Boa noite, Emery, Guglielmetti. Boa noite, Marina Correia Dias. Vamos lá, a audiência já começando a subir, então a gente já pode começar a falar. Tudo bem, pessoal? Voltando para mais uma live aí. Tivemos uma pausa de uns 10 dias por uns percalços aí, mas já estamos voltando com força total, graças a Deus, com muita saúde, agradecendo a Deus por mais essa live. Pessoal, vamos agradecer também o pessoal que está entrando agora. Vou aguardar mais um pouquinho, porque está subindo muito rápido, doutor Edna. Então, a gente está esperando o pessoal entrar para começar a falar, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada. Leile Barreto colocou excelente tema. O tema de hoje vai aparecer para vocês aí. Maria Luísa também, nossa internauta, sempre acompanha a gente. Vamos ver aqui os banners do tema. Hoje, o tema de constelação familiar e florais de pá. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Rocha, sou moradora, trabalho aqui em São Bernardo do Campo. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho também na área de acupuntura há muitos anos no meu consultório próprio. Além disso, sou gerente técnica como gestora pública de um centro de reabilitação para pessoas com deficiência visual, intelectual, auditiva e física. Trabalho também com projetos sociais há mais de 18 anos aqui em São Bernardo do Campo, como autora e voluntária e coordenadora desses projetos. É um grande prazer ter vocês aqui. A live de hoje, ela vai estar depois no nosso canal do YouTube, que é o Renata Rocha SBC. Para quem perdeu, não conseguiu, tem alguma atividade, está assistindo alguma aula, vocês vão poder acompanhar depois. Também pelo Instagram, que é o Renata Rocha RR, os canais nosso de Facebook, agora online, já com mais de 30 pessoas online, esse que vocês estão, que é o @RenataRocha00, que é a página Renata Rocha, e os nossos perfis, que é o Renata C. Rocha 1 e Renata C. Rocha 2. Então, já agradecendo todo mundo. Eu não quero perder muito tempo, porque são 2 temas hoje e a gente tem 45 minutos para tratar de temas tão importantes e que nem todo mundo sabe o que é. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente. Eu vou colocar aqui nos comments para que a gente agradeça Selma Vasta, que entrou, Paulo Sérgio, Valquíria Marques.
Tem um Renata C. Rocha 2 aqui também assistindo, que sou eu mesma. E muita gente entrando aí com a gente. Boa noite, pessoal. Vamos apresentar, então, a nossa convidada de hoje. E lembrando também, antes de apresentar a doutora Edna, que essa semana vai ser recheada, semana que vem, de vários temas que já estão fechados com a nossa live, né? Semana que vem a gente vai estar tratando de fratura dental, trazendo uma dentista para falar sobre fratura dental, ansiedade e estresse. Depois vamos falar de pilates também. Vamos ter a presença do nosso querido doutor Bactéria, que vai vir falar, vai explicar o que a gente deve passar no chão, o que funciona, o que não funciona na higienização. Também vamos ter um tema de dependência química, relacionado a descobrir que meu filho usa drogas, o que fazer? Isso é na sexta-feira, e assim por diante. Vamos ter também uma live sobre enxaqueca e dor de cabeça. Então, continuem acompanhando, a gente vai estar sempre postando nas nossas mídias, principalmente nessa página que vocês estão assistindo, que é o Renata Rocha. Eu peço a todos que curtam a página. Tem uma área da página minha que pede para que vocês, que há a possibilidade de convidar amigos. Então, eu peço que vocês cliquem nessa parte de convidar amigos e consigam chamar os seus amigos para curtir essa página e ficar antenado com as lives que vão vir pela frente, tá? Todas as nossas lives, elas levam informação, elas têm um intuito único e exclusivamente de levar o empoderamento através da informação à população. Eu acho que tem muito das coisas que a gente desconhece, a gente não faz, e é importante que a gente lance mão dessas outras técnicas, ao invés da gente só utilizar remédios, outras coisas que a gente possa ter conhecimento um pouco mais no dia a dia, mas tem muita coisa boa por aí, tá bom? Pessoal, hoje eu vou apresentar minha colega, né, de consultório durante anos. Agora já fui para outro consultório faz alguns anos, mas nós ficamos próximas. É uma colega de salas também, colega na vida pessoal, uma amiga minha pessoal. Doutora Edna Peracini é formada em psicologia. Ela tem consultório próprio no bairro Rude Ramos há muitos anos. Vem atuando há mais de 30 anos em psicoterapia para adultos e jovens adultos. Ela é facilitadora de constelações sistêmicas familiares, organizacionais e profissionais. Também atende pessoas com florais de Bach. E com o tema constelação familiar e florais de Bach, eu dou uma boa noite para você, doutora Edna, vou te chamar de Edna Peracini. Muito boa noite. Boa noite, Renata. Obrigada, um prazer estar aqui com todos vocês. O prazer é todo nosso e eu agradeço imensamente de você disponibilizar um tempo. Eu sei que a sua agenda é complicada, é uma profissional de longos anos, tem muitos pacientes, eu sei que ela atende à noite também. Então, a gente que agradece a oportunidade de você estar gerando para a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Uma boa noite para quem entrou agora, Edna Lacerda, que é uma amiga em comum, Cláudia Marques, Melissa Bataglia, Márcia Giacone Pucci, Tereza Cristina de Carvalho. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos seguir aí, que a nossa live está subindo a audiência, e isso que é importante. Doutora Edna, a primeira pergunta que não quer calar, que todo mundo me fez essa semana. Eu sei do que se trata, porque eu te conheço, já participei de alguns workshops seus. O que é constelação familiar? Então, constelação familiar é um recurso que, no caso, eu uso porque, assim, a minha formação original é de psicoterapeuta, né? Então, eu sou psicóloga e psicoterapeuta. E, claro, que com o tempo a gente vai agregando outros recursos para auxiliar as pessoas que nos procuram, né? Por isso, e assim, os recursos que eu mais uso, que eu sou mais apaixonada, que eu me identifico, é a constelação familiar e os florais de Bach, né? A constelação familiar, então, assim, ela não substitui uma psicoterapia, né? A psicoterapia, ela tem um ritmo, ela tem um tempo que depende também do ritmo de cada um, do aproveitamento de cada um. Então, são sessões semanais, com o tempo pode passar para quinzenal. A constelação familiar, não. Então, assim, ela pode ser feita em grupo, com pessoas, né, com representantes.
Atualmente, isso não está sendo feito por conta da pandemia, né? Mas existe a possibilidade de constelação online também. E ela vai ser muito proveitosa para as pessoas que têm questões. Um dos fatores que mais marcam a constelação familiar é quando a pessoa tem questões que são repetitivas na vida dela, problemas repetitivos. E esses problemas podem estar relacionados a várias áreas da vida, ou questões afetivas, questões familiares mesmo, questões profissionais, até de organizações, né? Então, é um recurso que a gente usa, é uma intervenção, eu uso muito esse termo, é uma intervenção para ajudar a olhar o que está ocorrendo na vida dessa pessoa. Eu vou colocar o foco na constelação familiar, porque eu creio que fica mais claro, né? A maioria das pessoas, elas vão mesmo nos workshops ou nas constelações individuais com questões pessoais, ou de relacionamento, ou de família, né? E embora esse trabalho atenda organizações, vocês sabem que agora está também na área de direito sistêmico, né? E na área de educação. É um recurso que pode ser utilizado em muitas áreas e auxilia muito as pessoas. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a pessoa tenha feito psicoterapia por muito tempo, tenha buscado recursos e a questão continua se manifestando na vida dela. E ela pode encontrar a constelação familiar, né? A constelação familiar, ela conta com um campo de informações. Vamos começar assim. Nós todos pertencemos a um sistema, ou a vários, né? Então, nós somos parte da nossa família, nós somos parte do nosso trabalho, do grupo de amigos, de um grupo religioso. Isso são sistemas, tá? Então, num sistema familiar, nos sistemas existe um campo de memória. O universo tem uma memória, né? Quem me conhece que está assistindo já sabe que eu costumo dizer isso mesmo. O universo tem memória. Então, a nossa família, ela também traz uma memória. Tudo que acontece de nós para trás, e a gente chama dos nossos ancestrais ou antepassados, né? Está registrado nesse campo de memória, tá? E, às vezes, o que pode acontecer é que acontece algo nessa estrutura familiar, nesse sistema familiar, algo que a gente chama como um fato muito marcante, às vezes até trágico, que faz com que as pessoas não toquem mais no assunto ou não falem daquela pessoa, né? Constelação familiar, ela lida basicamente com a inclusão. O sistema, qualquer sistema aos quais nós pertencemos, ele não aceita exclusão. Então, isso já é uma informação muito importante, porque tem pessoas que dizem, que chegam e falam assim, olha, eu sinto que eu não estou no meu lugar, eu não me sinto fazendo parte das coisas, parece que eu não sou dessa família. Então, opa, essa é uma questão muito boa para a gente fazer o trabalho de constelação. Doutora Edna, então, resumindo, assim, se a gente pudesse dizer, a constelação familiar é um tratamento embasado em sessões, né? É isso, onde a gente vai estar tratando essa pessoa de questões familiares que ela carrega com ela, algum sentimento de mágoa, de uma maneira assim mais simplista, seria isso? Ela não é uma terapia como a psicoterapia, que tem sessões. Não Ela é. é uma intervenção. Então, a pessoa vai, ela faz o trabalho de constelação e ela vai embora. Ah, tá. O
trabalho de constelação, ele não exige esse acompanhamento. Claro, eu atendo pessoas que eu percebo que têm questões sistêmicas na vida dela. Então, eu sugiro uma constelação, ou eu faço pequenos exercícios na própria sessão individual, que tem a mesma força que tem uma constelação, quando é em grupo, ou uma constelação mesmo, sem ser só um exercício. Então, ela é uma intervenção que eu falo. A pessoa vai, coloca a sua constelação e vai embora. E depois ela precisa observar os resultados desse trabalho. Às vezes, o resultado pode ser muito rápido e, às vezes, ele demora. Por quê? O facilitador, ele vai buscar no sistema familiar o ponto onde pode estar o início do problema. Pode Perfeito. estar lá atrás. E aí a gente vai lá atrás, identifica o ponto, tem algo chamado frases de solução, que os representantes vão falando, eu já vou falar dos representantes, que eu creio que é uma informação muito importante e que tem a ver com essa memória desse campo de informações do sistema familiar. E aí nós vamos desenroscando o problema, a questão que a pessoa apresenta no momento atual pode estar lá atrás, enroscado. A gente chama de emaranhamento, né, nesse Certo. trabalho. Aí, essas frases e a postura dos representantes, as informações que os representantes trazem, elas são muito importantes para o facilitador confirmar a sua percepção, né, e poder dar um encaminhamento. Desenroscou lá atrás, a gente vem desenroscando nas outras gerações, porque às vezes o trabalho que faz lá atrás, em várias gerações, até chegar no momento atual. E aí a pessoa que tem a questão, ela fica atualizada com a questão, ela conhece o início do problema e ela pode seguir em paz. Aí ela precisa observar os resultados desse trabalho na vida dela, dentro dela e fora dela, e talvez até com outras pessoas envolvidas que surgiram no momento da constelação. Maravilha. Edna, então vamos continuar as perguntas para que a gente possa ir esclarecendo. Eu estou vendo algumas perguntas já a respeito justamente de dúvidas em relação ao que é. Então, você disse que pode ser uma ação pontual, né? É uma intervenção, e esse paciente, ele indo nessa intervenção única e ele não melhorando, isso existe? Então, vão ter mais intervenções, não é apenas não pode se chamar de sessão, então não é apenas uma intervenção. Podem ser, às vezes, várias intervenções, ou realmente é uma coisa pontual e ele já sai melhor naquele momento. Às vezes, a pessoa pode sair melhor. Tem constelações que a gente trabalha que a expressão facial da pessoa, na hora, ela muda. Todos no workshop percebem e dão o feedback, né? Mas ele pode trabalhar depois de um tempo, tem um tempo para isso, porque quando a gente faz esse trabalho no sistema, quem já foi embora está presente, quem está no momento atual está presente, né? Eu falo quem já foi embora, os falecidos, os mortos. Sim. Né? Então, após esse trabalho, o sistema sozinho ele vai se rearranjar. Os movimentos nesse trabalho não podem ser bruscos, eles têm que ser delicados, porque nós estamos trabalhando num campo muito sutil de informações, de energia. Aí cada um usa a palavra que compreende melhor, né? E essa pessoa vai poder ver resultados. Talvez demore um tempo e talvez seja muito rápido. Se ela tiver uma outra questão que não a que foi trabalhada, dali a uns 2 meses ela pode fazer de novo a sua constelação. Perfeito. Esse mesmo tema, às vezes, uma questão tem muitos pontos para desenroscar. Às vezes, em uma constelação, a gente consegue até
liberar vários aspectos, em outros não. O facilitador, ele tem a percepção que, assim, olha, aqui não dá para mexer, ou aqui dá para mexer, vamos ver isso também. Porque a gente também recebe informação desse campo que os representantes estão. Então, Maravilha. precisa ter um tempo para esse sistema se reorganizar. E aí, por isso que é importante a observação. Podem acontecer coisas que a própria pessoa não fez movimento algum, mas podem vir informações importantes. Às vezes, a questão ela é tão profunda que eu pergunto se a pessoa está fazendo um processo de psicoterapia, se está beleza. Às vezes, o terapeuta, o psicoterapeuta da pessoa vai junto no workshop, normalmente, isso é Olha, muito não legal, isso sabia. é muito importante. E se a pessoa não está fazendo psicoterapia, eu oriento para que faça, porque está abordando pontos muito profundos, né? Eu, Edna, vamos continuar as perguntas aqui. Mais outra perguntinha. Se você pudesse indicar, né, para que serve a constelação? Qual é a maior indicação? Quais são as melhores, as doenças ou os pontos que são que recebem o melhor tratamento através da constelação familiar? Para que você indica a constelação familiar? Para que casos? eu diria que as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho, né, como facilitadores, como instrutores, né, pessoas que nos ensinam, né, eu creio que nós ainda vamos descobrir muitas utilidades para esse trabalho, né, porque ele pode auxiliar a pessoa a ter uma clareza maior em relação a problemas familiares. Eu não consigo me relacionar com a minha mãe, eu tenho um problema com o meu filho, Perfeito, agora está clareando para a gente. meu Sim. filho tem problema com drogas, é, e, e recai, 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 problemas de herança, problemas financeiros, relacionamento afetivo, parceria, sintomas, depressão, pânico, ansiedade, psicoses, doenças, de uma forma geral, doenças, de uma forma geral, câncer, problema de tireoide, tudo. Se você pega os livros Maravilha. do Bert Hellinger, que eu preciso dizer o nome dele aqui, né, que foi quem trouxe à tona esse trabalho e que nos deixou no final do ano passado, ele deixou uma herança maravilhosa. Então, os livros dele trazem muitos casos, né, que podem ser abordados através desse recurso. Muito bom. Porque, para empresas, por exemplo, está servindo para marcas, para marketing, para conflitos na equipe, para sucessão, para seleção, para uma série de coisas. Muito bom, bem pontuado. Eu não sei se os nossos internautas sabem, mas o Brasil, e principalmente o mundo, se preocupa muito, e a constelação familiar, ela entra dentro das práticas integrativas e complementares, né? Eu sou acupunturista há muitos anos, existe uma política nacional pública que discute as práticas integrativas e complementares dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Isso vem se discutindo, eu sou uma participante, né, do grupo técnico do Estado de São Paulo das práticas integrativas, eu sou uma representante do meu conselho, participo desse GT, desse grupo de trabalho há muitos anos, e assim, o apoio tem sido muito grande, tanto que em 2017 nós temos uma portaria que já coloca a constelação familiar no rol das práticas integrativas do nosso sistema único. Então, eu não sei se vocês sabiam disso, mas tamanha é a importância dessa técnica hoje, que ela é reconhecida tanto nacionalmente quanto mundialmente, mas principalmente no Brasil com o nosso sistema único de saúde. Uma das minhas metas, né,
que eu sempre coloco dos meus projetos, é a colocação dessas práticas dentro das UBSs, né, da atenção básica, que é aquela porta de entrada que está perto da casa dos nossos familiares. Então, só para pontuar isso, a doutora Edna colocou muito bem para que serve, então é amplo, né, a utilidade da constelação familiar, e eu acho que ela ainda não é tão conhecida, né, pela população mais carente, mas com certeza futuramente será. Tendo bons gestores, bons pensadores, pessoas que estão levando e abrindo as portas do SUS para essa técnica. Uma última pergunta, antes de eu fazer uma pergunta de uma internauta. A duração dessa sessão, não pode falar sessão, né, dessa intervenção, é muito tempo? A pessoa tem que ficar umas 2, 3 horas nessa intervenção, ou é uma coisa mais rápida? Eu prefiro usar o termo constelação mesmo, tá? Constelação. A Constelação. constelação, às vezes, ela é muito rápida e às vezes ela demora. Então, num workshop, eu, por exemplo, trabalho aos sábados, das 9 às 16 horas. Eu atendo 4 constelações, né? E individual, eu peço 1h30, 2. Por quê? No individual, o facilitador precisa de um pouco mais de informações do que no trabalho em grupo, tá? Porque no trabalho em grupo, nós temos uma grande ajuda, que é a dos representantes, né? As Maravilhoso. pessoas que estão lá, elas vão para conhecer o trabalho, porque elas conhecem e gostam, né? E quando a pessoa coloca a questão dela num workshop, eu faço algumas perguntas e eu sinto o ponto onde tem a força, a questão da pessoa. Aí eu vou Maravilhoso. pedir a pessoa escolher no grupo pessoas para representar o pai, a mãe e ela, por exemplo, né? E aí as pessoas elas se disponibilizam a esse trabalho e o cliente da constelação, o constelante, esses são os termos, viu, Renata? Estou ajustando aqui. Tô aprendendo. Tô falando certo já. O constelante vai posicionar as pessoas de acordo com a imagem interna que ele tem desse relacionamento dela com os pais, por exemplo. Maravilhoso. Esses representantes, por eles estarem lá a serviço, né? É um trabalho de muito respeito esse, sem julgamento, né? Por isso que eu gosto tanto dele. Eles vão sentir, eles vão captar desse campo informações referentes a quem eles estão representando. Então, tem a pessoa que está levando a questão, o constelante, ele fala assim, puxa, mas ela está usando uma frase que a minha mãe fala, né? E, às vezes, a pessoa mostra um trejeito, um tique, ou tem um pensamento ou uma música que é comum naquela família. Então, ou seja, a memória desse campo está entrando em contato com esses representantes. Então, o facilitador confia muito nas informações dos representantes, né? E é isso que nos auxilia muito. Mas pode ser demorado, às vezes. Às vezes o nó é tão enroscado, né? Que demora. Tem uma coisa que eu considero que é o fundamental e que norteia esse trabalho, que eu sei que é muito importante falar. Os sistemas precisam de um equilíbrio. Então, quando acontecem esses fatos trágicos, né, que causam os emaranhamentos e que causa a exclusão, pode ser um pessoal que veio lá da Itália e que deixou parentes lá, e aí o neto ou o bisneto tem problema, né? Por quê? Porque é tanta dor, dói tanto que não se fala mais nisso, nunca mais se visitou, nada disso, né? Então, esse trabalho, ele respeita alguns princípios, né? Sempre levando em consideração a exclusão. Esses princípios não têm uma ordem de prioridade. Um deles é o do pertencimento. Quem nasce em um sistema tem direito de pertencer a esse sistema. Todos nós necessitamos sentir que estamos no nosso lugar e que esse lugar é o certo, né? Um outro grande princípio é o da hierarquia.
Quem vem primeiro tem prevalência. Então, vamos imaginar que você está numa empresa, vai, e você faz parte de uma equipe onde você toma mais iniciativas do que o líder da tua equipe. E isso está errado. Tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Entre as pessoas também, na família tem uma hierarquia. Os pais, o marido e a mulher vêm primeiro, os filhos têm a ordem também, o primeiro, o segundo, o terceiro. Sim, Às vezes na constelação aparece a, a, a perda de uma criança e o filho está sentindo isso, e ele está fora do lugar dele. Quando a gente ajusta, a pessoa encaixa. com E o outro certeza. grande princípio é o do equilíbrio, ou da troca, da compensação, do dar e receber. Tudo precisa ter esse equilíbrio. Tem pessoas que têm dificuldade de dar, tem pessoas que têm dificuldade de receber, tem pessoas que amam demais, tem pessoas que amam de menos. Às vezes, esse é um fato muito recorrente no trabalho de constelação. Os filhos são tão gratos aos pais, que eles não percebem todo esse movimento, tudo isso que ocorre no campo das constelações é inconsciente, tá, pessoal? É inconsciente. Então, por exemplo, no caso do filho que é tão grato aos pais, que proporcionaram tanta coisa legal para eles, ou que ama os pais simplesmente, ele pode paralisar a própria vida. Então, ele não consegue devolver para os pais o que ele recebeu. Os pais nos deram a vida. Esse é o único ponto desse trabalho que não tem ponto de equilíbrio. Nós vamos equilibrar essa relação com os nossos pais, levando a nossa vida bem, sendo feliz, desenvolvendo nossos projetos ou tendo nossos filhos. Eles querem que a gente seja feliz. É isso que. Maravilhoso. Então, esses Muito são bom. os princípios que regem esse trabalho, e ali também, quando a gente está constelando. Muito, muito explicado. Eu acho que você conseguiu. Eu conheço muito você como amiga profissional e tá assim muito bem explicado. Agora, até eu comecei a entender bem, me interessei até muito mais. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, com certeza passou a se interessar até pelos exemplos. Eu ia te pedir exemplos, mas como a gente só tem mais 15, 20 minutos no máximo, então não vai dar tempo. Eu acho que você falou bem sobre alguns exemplos, e eu acho que o importante é isso, a gente entender através dessa parte que você falou do filho. Eu tenho vários amigos que se sentem em dívida, né, com os pais que faleceram, e isso acaba parando a vida da pessoa. Então, se a constelação vem para ajudar, maravilhoso. Tem um elogio aqui para você. Tive o privilégio de participar de um workshop com a doutora Edna há uns anos atrás e adorei, parabéns. Coincidentemente, também minha paciente. Vamos lá, Débora, colocando aqui. Vamos ler a Débora. A gente está tendo um pico de audiência, a gente passando mais de entre entradas e saídas aí, mais de 70 pessoas online, é bastante gente. Muito obrigada, viu, gente? Tema excelente, muita gente colocando. Tem uma pergunta, vamos entrar para a pergunta para que a gente possa orientar. Não vai dar muito tempo. Vamos ver aqui, mais uma pessoa colocando que a constelação familiar tem sido usada até para resolver conflitos no poder judiciário. Você sabe que a doutora Edna estava falando e eu pensei nisso. Eu falei, gente, eu acho que era bom para causas, algumas causas familiares, quando dá muita briga, né? O juiz vai chamar o constelante, é isso? Constelante. Vamos chamar. Tem uma pergunta aqui. Tem uma perguntinha aqui. Maria, sim. A Marina, que foi quem mandou essa observação, né? Eu a conheço, e para todos vocês, se vocês quiserem, eu não me lembro se foi há um ano ou dois atrás, no Fantástico, passaram-se 15 minutos sobre o trabalho de constelação sistêmica, né? De terapia sistêmica, é um outro nome que se dá a esse trabalho, que é terapia sistêmica familiar ou no direito, de Muito um bem. Terapia sistêmica familiar. É verdade. juiz lá na Bahia, que é o Sam Stosh, eu fiz uma das minhas formações com ele. Ele que foi, eu acredito, o pioneiro. Eu creio que ainda está no ar isso. Passou no Fantástico, acho que há 2 anos atrás. 15 Tá. minutos mostrando que os conflitos
tem solução através desse trabalho maravilhoso. Bom, Maria Luísa Tonini faz uma pergunta para a Edna. Essa técnica nos ajuda a encontrar uma nova maneira de lidar com questões que nos incomodam e até mesmo nos ajudar a tomar decisões? Pergunta da Maria Luísa. Com certeza, obrigada pela pergunta. Ajuda sim, porque clareia muito, às vezes a dúvida da pessoa, ela está tão clara, isso é comum ocorrer nos meus atendimentos individuais, com as pessoas que eu atendo, e às vezes eu faço um exercício sistêmico, a gente chama de ancoragem, é um exercício muito simples, feito em folhas de papel, colocando as opções da pessoa, por exemplo, se ela está em dúvida entre vários caminhos, a própria pessoa vai em cada opção, dando um tempo, claro, entre um e outro, mas é bem rápido, e ela sente no corpo a resposta, se está bom, se não está, que isso é o que os representantes sentem. As sensações são corporais. Peso, leveza, frio, calor, está sentindo bem, não está firme, está balançando, né? Está instável. Então, pode ajudar sim. E a mesma questão, por exemplo, em pessoas diferentes, ela pode chegar em pontos diferentes do sistema da pessoa, familiar ou individual. Tá? Maravilha. Vamos correr aqui, senão não vai dar tempo. Só para a gente colocar, a Maria Luísa falou que está gostando muito da live. Obrigada, Renata Rocha, por nos apresentar um tema tão interessante. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que você já falou. Qual é a técnica utilizada na constelação? Não tem uma técnica, né? É parecido com uma sessão, só que não é uma sessão, é isso. Mas é uma pergunta muito interessante, porque também é uma informação importante. A técnica é a técnica da terapia familiar sistêmica, tá? Porque na psicologia existe terapia familiar, mas essa trabalha com o sistema num nível mais sutil, tá? Perfeito. Então, o que acontece é o seguinte, para quem se interessar em pesquisar, no começo do trabalho, olha, eu trabalho com constelação, eu me formei, a minha primeira formação, eu terminei em 2004, e em 2004 eu já comecei a atender, que era para poder resolver as minhas dúvidas com os meus instrutores na formação, né? E o nosso trabalho foi todo em cima dos níveis desse campo mais sutil. Então, para quem quer mais informação, pesquisem a física quântica, porque o trabalho do facilitador em constelação é em cima do campo de informações ou campo morfogenético, que é esse arquivo, é essa memória que existe que nós não enxergamos. Perfeito. Nós estamos ligados a muitos sistemas. Então, quem quiser se informar melhor, procura. Tem o autor principal, é o Rupert Sheldrake, sobre física. Depois a gente vai pedir para você, Edna, se você tiver um tempo, né, depois que termina a live, entre hoje e amanhã, tem muitas perguntas que a gente não vai conseguir responder. Aí, geralmente, os meus convidados, eles têm, né, tira esse tempinho, eu te peço por gentileza, para curtir e comentar alguma coisa, aí você colocar também os seus contatos, porque tem algumas pessoas perguntando aonde pode ser feita a constelação. A Edna, por exemplo, faz no consultório, né, Edna? Você faz lá, mas eu acho que o local ideal seria um consultório, né? Ou alguém que... Sim, tem que ser um facilitador com formação, né, habilitado para isso. Habilitado. Porque é um trabalho, gente, vou dizer, como em todas as áreas, tem pessoas e tem pessoas. Então, tem muita gente trabalhando, porque o Brasil, nós sabemos, é um campo muito fértil. Então, esse é um trabalho que ele está em todo o nosso país. Tem pessoas do Oiapoque ao Chuí, como a gente diz, trabalhando com isso, tá? Maravilhoso. Procurar, de preferência, talvez por indicação, né? E Perfeito. tem pessoas bem confiáveis também que você pode. Mas eu estou à Muito bom. disposição, se depois você quiser me mandar essas dúvidas, Rê,
Aí Não, eu não, vou. a gente consegue depois pela própria, na página, quando você entrar na minha página, você já vai respondendo automaticamente lá para o pessoal. Bom, a gente vai entrar agora em florais, né? Eu tinha falado com a doutora Edna que constelação ia render muito, mas aí a gente resolveu colocar junto, então a gente vai pincelar os florais e depois a gente vai para as considerações finais em relação aos florais e em relação principalmente à constelação familiar, que é um tema, no meu ponto de vista, interessantíssimo, e podem acreditar nisso, gente. As práticas integrativas, não só a constelação, reiki, acupuntura, florais, fitoterapia, homeopatia, todas essas técnicas, elas vão ser muito mais eficientes, porque elas são de baixo custo no SUS. Então, era ideal que os gestores pensassem firme nisso. Quanto mais pessoas, né, quanto mais pessoas da área na gestão pública, mais a gente vai avançando. Isso é muito importante. Imagine isso em um nível SUS, quando você tem que ter baixo custo e realmente não deixar o paciente em filas. Então, o quanto a constelação familiar iria ajudar. E o floral, florais de Bach. Eu entendo um pouquinho, já estudei, em alguns pacientes eu até já prescrevi. A gente sabe que tem que ter formação para isso, não é qualquer pessoa que pode fazer. Então, exatamente, para quem não tem a menor noção, Edna, o que, que é o floral de Bach, o que são esses florais de Bach, como ele é administrado, é via oral, para que, que serve, de uma forma mais geral, até porque a gente tem apenas 10 minutos. Então, os florais, assim como o trabalho de constelação, eles atuam no nível mais sutil também. Vocês podem perceber que eu gosto dessa área mais sutil, Ótimo. para esse lado, né? Os florais, eu trabalho com um sistema de bar, chama florais de bar, porque tem muitos outros sistemas a partir dele. Esse foi pioneiro no Brasil, no mundo, né? No Brasil, ele explodiu na década de 90. Eu trabalho com os florais desde essa época. Eles são florais, gente, são essências florais, não dá para chamar de fitoterapia, homeopatia. No começo, eles entravam no Brasil como fitoterapia, era assim que a gente conseguia passar as essências florais. Ainda bem, né? Encontramos uma brecha. O floral também ele pode atuar nos níveis mental e físico, tá? Eles são essências vibracionais, que a gente chama. Então, assim, se a pessoa está dessintonizada, vamos dizer assim, se ela está fora do eixo dela, ela, eu vou fazer a entrevista que a Renata falou no começo, né? Que eu atendo também para orientação floral, né? Aí eu vou ouvir a queixa da pessoa e vou ver qual a melhor fórmula que possa auxiliar essa pessoa dentro da queixa dela. Então, vamos imaginar assim, o floral, assim como o ser humano, o universo, ele funciona em polaridades. Então, nós temos o dia e a noite, o medo e a coragem, o sol e a lua, frio e calor, tudo isso. Quando a pessoa nos apresenta uma queixa, ela está na polaridade negativa, vamos chamar assim. Então, o floral, ele carrega em si essa unidade, como nós somos, né, uma unidade, como seres integrais, né? Então, nós carregamos essas polaridades também. Cabe a nós decidirmos em qual vamos ficar, né? E em qual momento nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Eu sempre brinco com as pessoas que, quando aparece alguém que necessita desenvolver a coragem, o floral não vai, ele não representa gotinhas de coragem, tá? Ele vai puxar de dentro da pessoa a coragem que ela já tem e que ela não está usando, que é a outra polaridade dela. Ela está apresentando o medo, mas ela tem a coragem. Então, o floral ajuda a entrar nesse eixo, nesse centro, tá? Então, ele atua nos sintomas emocionais,
físicos, se a pessoa pode ter uma alergia, Sim. tem coisas que cuidam disso, tem creme, tem spray, hoje tem uma infinidade de... o floral apresenta uma infinidade de recursos de uso, né? Vamos imaginar que a pessoa tem insônia porque ela não consegue desligar o mental. Tem uma essência floral que pode trazer um... Geralmente são em gotas, né, Edna? São administrados via oral, gota. Tem gota, tem glóbulo também, tem spray, Tem tem... uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente colocar, tanto na constelação quanto para florais. Qualquer idade, criança pode fazer uso de florais e também pode fazer constelação? Perguntaram isso. E perguntaram de gestantes também, se tem alguma contraindicação com florais. Então, eu já vou perguntar para os dois, né? Constelação e floral. Olha, para floral, não tem nenhuma contraindicação. A criança, pelo contrário, responde muito rápido. Maravilhoso. É. É maravilhoso. Ela não tem tantas defesas, né? Ela não tem tanta coisa cristalizada quanto nós, como adultos, temos. Então, o floral alcança mais rapidamente essa vibração para fazer o ajuste nas crianças. Sim. E Gestantes. para gestante também sem problema. Quando eu ouço falar alguém que diz assim, vou fazer uma cirurgia ou vou para o parto, estou com medo. Rescue Remedy, gente, é o hospital de emergência, Sim, porque sim. tem uma combinação maravilhosa e que auxilia muito as pessoas. Para constelação, criança não é recomendado ir, mas aí então eu vou abrir de novo a porta da constelação, entra a lei da hierarquia, o princípio da hierarquia, lembra? Os Sim. pais podem ir constelar pelos filhos. Ah, que interessante. Qual a idade que qual a idade que pode constelar? A partir de qual idade? Olha, eu prefiro que seja a partir de 15, 16 anos. Ok. Mas dependendo do tema, porque tem facilitadores que trabalham por tema. Então, eu tenho um livro, eu não me lembro o nome agora, que o facilitador atendeu as crianças diretamente com problemas, acho que eles tinha questão de serem adotados, de estarem num lar de adoção, alguma coisa assim. E apresentavam vários problemas. Então, a própria criança ia no workshop, no trabalho, tá? Bom. Mas criança muito pequena não é legal porque é um trabalho num nível sutil, então pode ficar, ela pode ficar ligada nesse nível mais sutil e pode ter uma certa... Ok, tem uma outra pergunta rápida, é a última. Muita gente agradecendo, colocando que não deu tempo de fazer todas as perguntas. Quantos tipos de florais podem ser usados ao mesmo tempo? Eu lembro que a gente pode usar mais de um, né? Claro. Sim, depende muito do caso, né? Não existe uma regra. Eu aprendi que nós podemos usar até 6, 7 essências numa fórmula que eu chamo. Tem pessoas que usam muitas, que misturam sistemas de florais, e tem pessoas que usam uma, duas. Depende muito do profissional e do conhecimento que ele agrega, né? Eu não, né? Eu participei de um grupo de estudo junto com o Dr. Wagner Beluco, é outro que eu gostaria de homenagear aqui, né? Nós estudamos e ele traduziu muitos livros de uma naturopata lá dos Estados Unidos, e ela fez um tripé, porque o sistema floral de Bach, ele é subdividido. Ele tem os florais de personalidade, tem os auxiliares e os assistentes. Então, nós temos que montar uma fórmula com florais desses três grupos. Então, às vezes a gente recomenda um, mas é um que é para borrifar, então tem um que é para proteção, que a pessoa pode borrifar na casa, ao redor dela, para as pessoas que são muito sensíveis. Florais de Bach também é um tema fascinante, gente. Eles também trabalham com a memória da gente, com a memória celular, com a memória no nível mais sutil.
Então, quem puder, dá uma olhada, estou à disposição para esclarecer dúvidas também. Maravilhoso. Reforçando também que é o baixo custo, né? Florais de Bar não é uma essência, né? A gente pode dizer um remédio de, né, de alto custo, é baixo, acessível, né? Infelizmente a rede SUS ainda não se consegue colocar porque a gente não tem nas farmácias populares e mesmo dentro da farmácia do SUS os florais de Bach, mas já existem, né, alternativas para que isso aconteça. Eu estou com mania porque eu estou atendendo online e eu convencionei, né, com o pessoal que eu atendo assim, ó, quando eu fizer assim é porque eu quero falar. Sim. Quem me conhece já sabe. Eu quero mostrar duas coisas rapidamente de um e de outro, né? O Isso. final original é esse aqui. Eu estou com o vidro do Rescue, eu ando com ele para cima e para baixo, e tem em dois tamanhos, né? Esse é de 20 ml, esse é de 10. O floral que a gente toma, que compra na farmácia homeopática, vem nesse vidro aqui. É o de 30 ml, tá? Então, Sim. esses aqui, eles são diluídos aqui. Como a gente é um país tropical e quente, tem conhaque e água. Hoje eles estão trabalhando com outro produto para fazer essa mistura, que eu sempre me Sim. esqueço do nome, gente, desculpa. Então, o final é isso, e pode ser aplicado em gotas, em glóbulos, tem creme, tem spray, Maravilhoso. tem goma de mascar. Eu vejo num site que eu costumo comprar, bem confiável, que tem várias formas. Muito bom. Aí eu gostaria só de mostrar para vocês também do Sim. trabalho de constelação. Ele pode ser ao vivo, ele pode ser individual com símbolos, então não precisa ter representantes humanos, vamos dizer assim, tá? Então nós trabalhamos com símbolos também. Eu criei esses símbolos no começo, né? Esse recorte sempre tem que ter mostrado o lado para o qual a pessoa está voltada, se é para lá, se é para cá, né? Eu espero ter voltado para o lugar certo, porque eu estou me vendo invertida aqui. Trabalhamos com bonecos também e com símbolos, qualquer símbolo. Pau de canela, pregador, pedrinhas, qualquer coisa. Tudo Maravilhoso. tinha força para fazer o trabalho e colocar ordem e paz no sistema familiar ou em qualquer outro sistema. Muito legal. O pessoal colocando aqui, obrigada pelos esclarecimentos, muito interessante o tema. Infelizmente, a gente está chegando no fim, então eu queria pedir para você, Edna, que você fizesse os seus últimos esclarecimentos, né, e finalizações a respeito do seu trabalho como psicóloga e que também faz o tratamento, né, através da constelação familiar e florais de Bach. Por favor. Bom, eu gosto muito de atuar nessas três frentes, né? O meu carro-chefe, isso eu sei por questões de constelação também, é a psicologia, é a psicoterapia de adultos e jovens adultos, e para a Floral atendo crianças também através dos pais, né? Gosto dos trabalhos que levam em consideração o ser humano integral, como a constelação familiar, que considera toda uma ancestralidade, todo um sistema e que todos fazem parte. E quando a gente consegue compreender isso, nós ficamos inteiros e no nosso lugar. E os florais nos ajudam a ir para um ponto de equilíbrio, assim como a constelação familiar. Então, todos esses são recursos que eu uso no meu trabalho e que eu percebo que as pessoas que podem receber esse tipo de recurso ficam muito bem, têm uma qualidade de vida melhor, né? O objetivo de todos esses trabalhos é melhorar a qualidade de vida das pessoas e ampliar a consciência delas, né? Esse é o meu trabalho, né? Porque hoje a gente está precisando sair um pouco dessas questões assim, meio de não sei nem encontrar o termo, nós precisamos ampliar a nossa consciência, estarmos mais atentos, mas principalmente em relação a nós, isso não é egoísmo,
né? Egoísmo é diferente de você estar consciente de si mesmo, daquilo que é importante para você, dos seus aspectos positivos e negativos, trabalhar para mudar, saber onde você emperra, trabalhar para mudar, estar bem nas suas relações. Então, esse é meu trabalho, eu gosto muito de fazer, e esses recursos, né, a constelação, os florais, o reiki e vários outros recursos, me auxiliam muito a auxiliar as pessoas que me procuram, né? É isso que eu tenho a dizer do meu trabalho. E eu quero agradecer muito a você, Renata, por ter me dado essa. Imagina. Eu sou muito na minha, quem me conhece sabe que eu sou muito na minha, eu gosto de trabalhar, eu vou lá, me deixa trabalhar, fazer constelação, atender o pessoal, e agradecer muito as pessoas que estão nos vendo, quem colocou comentário, quem colocou, todos estão nos vendo, eu espero ter contribuído, mesmo que seja um pouquinho, para ampliar essa visão de vocês sobre vocês mesmos e a qualidade de vida de vocês, para melhorar um pouquinho. Com certeza, Edna. É ao contrário, né? Sou eu que agradeço imensamente o tempo que você dispôs aí para gente. Foi de muito conhecimento. Mais uma vez, você nem superou as minhas expectativas, porque na verdade eu já sabia que você ia arrasar nessa live. Você sabe muito, tem muita experiência, né? Eu te conheço há alguns anos, mas quantos pacientes já passaram pela sua mão? Quantas pessoas já passaram pela constelação e hoje, graças a Deus, consegue ter uma vida melhor, graças ao seu trabalho e à sua dedicação, né? Então, é muito pelo contrário. Continue aí comigo. Eu só vou terminando um pedacinho aqui, sempre no final da live, antes de eu conversar de novo com você, Edna. Eu indico sempre um filme, né? O próximo filme para vocês assistirem é um filme da Netflix que eu assisti semana retrasada. Eu achei muito lindo, que chama Uma Família de Dois. Quem puder assistir esse filme é simplesmente maravilhoso, tá? Eu não sei se vocês já assistiram, mas recomendo. E vou terminar através de um texto, mas antes disso, eu queria agradecer de novo a doutora Edna. Ela vai estar respondendo para vocês através da nossa página Renata Rocha, as perguntas que ficaram pendentes. Caso ela não possa responder alguma pergunta por ser uma coisa mais particular, ela vai estar deixando os contatos dela. Então, eu vou pedir, depois que eu ler o nosso texto, para que, aliás, eu já vou pedir já, Edna, para que você deixe seus contatos, as suas mídias, aonde a gente se encontra, se alguém quiser ir no seu consultório, como que marca a consulta, como a gente consegue os contatos com você. Apesar que depois também vou pedir para você entrar nos comentários e já deixar seus contatos também lá na página do Face, na nossa live. Tá. Eu tenho um site que é o www.ednaperacini.com.br e lá as pessoas podem deixar uma mensagem e eu recebo no meu e-mail sem problema nenhum. Tenho o Instagram, Edna Peracini. Gente, perfeito. Eu sou muito de tecnologia. Assim. Tem o Facebook Edna Peracini Terapeuta, tá? Eu vou deixar o celular de contato. Perfeito. Né? 11 98552 2757. Tem o do consultório, eu estou atendendo mais online, mas eu ligo para ouvir recados, né? É o 4368 9859. Repete, Edna, por favor. Repete o celular e o telefone fixo, por gentileza. Isso é 4368 9859. O celular é o DDD 11 98552 2757. Perfeito. É que me mandaram no WhatsApp aqui para você, porque estavam copiando o seu celular e eu não deu tempo de eu digitar para colocar na tela, mas agora eu já vou ficar esperta nas próximas vezes. Pessoal, o texto de hoje, antes da gente finalizar, é o texto que se chama Deus Pode Tudo.
Deus pode tudo. Quem duvida disso? Ninguém, né, gente? Eu sou prova disso. Essa semana, essas 2 últimas semanas, do qual eu fui hackeada, né, nas minhas mídias, e hoje estou aqui rapidamente, por quê? Porque Deus está presente em tudo que a gente, em todos nossos acontecimentos, Ele vem, nos ajuda e nos proporciona recuperação. Então, Deus pode tudo. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é impossível conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cuida. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta, e quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois estou contigo. Então, muito obrigado, gente, por vocês estarem com a gente mais uma noite. Eu agradeço demais a doutora Edna Peracini, minha amiga, minha colega, mais uma vez esclarecedora, foi uma live espetacular, nós tivemos recordes de audiência, muitas perguntas, eu garanto para vocês que a Edna vai tirar um tempinho e vai responder para vocês, porque não consegui fazer todas as perguntas, nem as que vieram pelo meu WhatsApp, eu não estava dando conta de olhar todas, então peço perdão para vocês, mas se a gente prolonga muito também, daqui a pouco vai estar todo mundo já cansado, foi um dia de trabalho, mas acredito que o tempo foi suficiente para que a gente conhecesse tanto a constelação familiar quanto os florais, e principalmente o trabalho da Edna, que é um trabalho extenso, através do consultório dela, aqui em São Bernardo do Campo, tá bom? Um beijo, Edna, muito obrigado, gratidão para você, até as próximas lives, a gente vai se encontrando aqui, e a gente espera você respondendo lá pra gente, tá? Um abraço, gente, beijo para vocês.